Salve galera, beleza? Hoje vamos dar continuidade à série Desenvolvimento Web com Flask. Eu tenho 4 avisos importantes antes de começar. Aviso número 1. Essa é a parte 2 da série, então assista a parte 1, senão você vai ficar perdido. Aviso número 2. Esse vídeo não é para quem não domina o básico de Python. Se você não sabe nada de Python, veja o vídeo em destaque do meu canal, Python do Zero. Aviso número 3. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários de forma clara, pois eu respondo todos os comentários dos meus vídeos. E aviso número 4. Eu não vou me aprofundar em front-end nesse vídeo, mas vou deixar links na descrição de vídeos gratuitos caso você queira se aprofundar. Beleza, então bora pro vídeo. O que vamos fazer nessa aula? Vamos instalar e inicializar o framework Flask, que é um módulo que vamos instalar para utilizar no Python, para podermos criar um servidor web, ou seja, o nosso back-end. Vamos construir nossas primeiras rotas para colocar em prática o que falamos na aula anterior sobre comunicação do back-end com o front-end através de requisições e respostas. E também vamos criar o nosso front-end usando Bootstrap 5 e vamos enviar variáveis do nosso back-end para o HTML, através das variáveis de contexto. Agora chega de papo e bora codar. Abre o seu editor de código, no meu caso estou usando o Visual Code, crie um novo projeto e dê o nome que você quiser. Vou chamar o meu de gestão-usuários. Abre apenas esse projeto no seu editor para evitar confusão com outros arquivos ou pastas. Agora crie um arquivo chamado main.py. Na primeira linha, vamos importar o Flask, então escreva from Flask import Flask. Basicamente, estamos falando do módulo Flask, importe a classe Flask. Veja que o primeiro Flask é com letra minúscula, pois é o módulo, e depois com letra maiúscula, que é a classe principal para inicializar o nosso servidor web. Agora vamos criar uma variável chamada app, que recebe essa classe Flask. Abrimos e fechamos o parênteses e dentro colocamos underline, underline, name, underline, underline. Essa é a forma de inicializar o Flask. E o name é apenas para ele identificar e organizar os recursos que vamos construir em nosso projeto. Beleza, abaixo vamos chamar a função responsável por executar o nosso servidor web. Escreve aí, app.run e entre parênteses debug igual a true. Esse debug igual a true é uma forma de dizer ao Flask que estamos no modo desenvolvedor. Ou seja, quando você modificar algum arquivo e salvar, ele vai recarregar o servidor web, para não precisar ficar encerrando e executando novamente a cada modificação que fizermos. Pronto, você já tem o suficiente para conseguir rodar. Bora testar? Abra o seu terminal e digite python main.py. Opa, um erro proposital. Tá vendo esse erro? No module named Flask. Então, isso acontece pois estamos tentando usar o módulo do Flask, porém, o Flask não vem por padrão no Python, ele é um módulo. Então precisamos instalar para poder usar. Para fazer isso, digite no terminal pip install flask. Agora que instalamos, podemos digitar novamente python main.py. Ao rodar o comando, veja que ele exibe várias informações, porém, apenas 2 informações vão importar para nós neste momento. Running on, pois é a URL do nosso servidor web que vamos acessar, e os logs, que vão aparecer conforme interagimos com o nosso site. Porém, ainda não tem nenhum log, pois não acessamos o nosso servidor web. Vamos fazer isso agora. Só para esclarecer esses números, 127.0.0.1 seria o seu IP local de desenvolvimento, e esse outro número é a porta do seu servidor web. É possível mudar a porta colocando no parâmetro port dentro da função run, mas por padrão o Flask roda na porta 5000. Eu não gosto de ficar digitando 127.0.0.1 toda hora, então podemos usar a alternativa, localhost. A palavra localhost, por padrão, direciona para esse IP local. Então abra o seu navegador e acesse localhost 2.5000. Veja que o site retornou a mensagem not found. Por quê? Lembra na aula anterior, quando falamos da requisição e da resposta? Então, acabamos de fazer uma requisição na rota principal ao acessar o site. Porém, não criamos nenhuma rota no nosso código. Então o servidor web recebeu essa requisição, não encontrou a rota e retornou not found, que seria não encontrado. Beleza, então vamos dar uma olhada lá no nosso terminal para ver o log dessa requisição. Você vai se atentar a 3 informações principais aqui: o método da requisição, a rota que foi acessada e o código de status que o servidor retornou. Então veja que ao acessar o nosso servidor web, a requisição registrou o método get na rota barra, que seria a rota principal, né? E o código de status de retorno é 404. Algo que eu não expliquei no último vídeo e vou resumir aqui para vocês, são os códigos de status que o servidor web retorna para cada requisição. Existem diversos códigos, cada um com um significado. Se você digitar no Google Status Code Web, você encontra uma lista enorme, mas fica tranquilo, não precisamos nos preocupar com todos agora. Vamos vivenciando junto durante o vídeo e eu vou explicando. Mas eu vou falar os principais que provavelmente você vai ver durante seu desenvolvimento. O código 200 significa que a requisição foi bem sucedida e o servidor retornou o conteúdo solicitado.
O código 404, inclusive é o código que acabamos de receber, indica que a rota solicitada não foi encontrada no servidor. O método 405 significa que a rota existe, mas o método de requisição usado não é suportado por essa rota. E o código 500 significa que houve um erro no servidor que impediu a conclusão da requisição, gerando algum problema no back-end. Ok, então como construímos uma rota no Flask? Volte para o seu editor de código no arquivo main.py, lembrando que a inicialização do Flask precisa estar no topo e a execução, que é o método run, no final. Então vamos definir nossas rotas entre um e outro. A estrutura básica para criar uma rota no Flask é da seguinte forma: @app, que seria a variável que usamos para inicializar os Flask, ponto root. Entre parênteses e aspas, colocamos a rota, ou seja, como vamos criar a rota principal, colocamos o barra. Podemos também informar os métodos que essa rota vai aceitar das requisições, mas por padrão ela aceita apenas o método get. Logo abaixo criamos uma função que será executada assim que o servidor web receber uma requisição. A função que recebe a requisição sempre precisa retornar alguma coisa, seja uma string, um HTML ou um JSON. Mas você deve retornar algo, afinal, essa será a resposta do servidor web para o usuário. Coloquei o nome da função que será executada de olá_mundo, e o retorno dela é uma string. E aí, suave? Pronto, essa é a estrutura básica de uma rota no Flask. Vamos salvar o arquivo. Veja que no terminal, ao salvar, ele recarrega o servidor web. E agora, vamos lá no navegador e dar um F5 no nosso site. Veja que agora ele não está dando not found. E o servidor web retornou a mensagem que colocamos no retorno. Então, resumindo, o cliente, ou seja, o usuário, fez a requisição na rota principal, que seria a rota barra. O back-end encontrou essa rota e executou a função atrelada a essa rota, que seria o olá mundo, e a função retornou uma resposta, e essa resposta foi exibida no site. Voltando no terminal, veja que agora o log da requisição está diferente. É o método get na rota barra e o status code que retornou é 200. Ou seja, deu tudo certo. Ok, vamos criar uma outra rota só para testar. Então eu basicamente replico o código de cima, só colocando a rota barra sobre, mudando o nome da função porque não pode ser repetido, e mudando o retorno, colocando umas tags de negrito, uns links, algo bem simples. Beleza, salve o arquivo e dê um F5 no seu navegador. Estamos na rota principal, então lá na URL adicione barra sobre. Veja que agora ele retornou o conteúdo, e o navegador já identificou esse conteúdo como um HTML. Se a gente clicar no link, vai ser direcionado para o canal no YouTube. Inclusive, assiste os vídeos lá. Podemos também navegar entre as rotas internas do nosso site. Poderíamos simplesmente criar uma tag HTML de link e colocar manualmente o barra sobre, que funcionaria tranquilamente. Porém, esse não é o ideal. Voltando no código main.py, lá na primeira linha, onde importamos o Flask, vamos adicionar uma vírgula e vamos importar uma outra função no módulo Flask, chamada URL_for. Essa função serve para montar URLs internas do nosso servidor web, de acordo com o nome da função da rota que você quer. Vamos criar a tag HTML de link no retorno da nossa função principal e vamos chamar a função URL_for. Na função, passamos no parâmetro uma string página_sobre, ou seja, a função da rota que queremos gerar o link, que seria o barra sobre. Ao salvar o arquivo, volte no navegador e vamos voltar para a página principal. Como vocês podem ver, se você clicar no link, ele vai direcionar para a página sobre. Apesar de parecer mais complicado fazer assim, isso facilita na hora de dar manutenção. Pense em 1000 arquivos onde você chama uma rota manualmente e aí por algum motivo você precisa mudar. Imagina ter que mudar em todo o sistema sem poder errar, esquecer ou mudar no lugar errado. Seria um caos. Beleza, mas pensa comigo. Não faz sentido a gente ficar escrevendo HTML dentro do Python, né? Então vamos configurar os templates do nosso servidor web. Primeiro de tudo, crie uma pasta chamada templates na raiz do seu projeto. Clique com o botão direito do mouse na parte esquerda inferior e selecione New Folder ou Nova Pasta. Ao criar a pasta, clique com o botão direito e vamos criar um arquivo chamado index.html. Então selecione a opção New File ou Novo Arquivo. Agora, antes de sair criando uma estrutura básica de HTML, vamos lá no site do Bootstrap fazer o que os programadores especialistas fazem, copiar e colar. Digite no Google Bootstrap, clique no primeiro link e ao entrar no site, lá em cima no menu, clique em Docs. Descendo um pouco na página, você vai ver 2 blocos de código HTML. Ignora o primeiro e vamos copiar e colar o segundo bloco. Esse código é a estrutura básica de um HTML já importando o Bootstrap. Então clica no botãozinho copiar e colar e pronto. Agora volte para o seu editor de código e cole o código no arquivo index.html que criamos agora. Ok, agora voltamos para o nosso main.py e vamos fazer a importação de uma outra função do módulo Flask.
Lá na primeira linha, onde tem a importação, adicione mais uma vírgula no final e digite render underline template. Essa função serve tanto para buscar na pasta templates um arquivo HTML, quanto mandar variáveis do back-end para o front-end, através das variáveis de contexto. Já vamos falar sobre isso. Beleza, vamos trocar a string do retorno da nossa rota principal para render underline template e entre parênteses passamos no parâmetro uma string index.html. Salva o arquivo, volta para o navegador e acesse a rota principal barra. Pronto, veja que ele retornou um Hello World. Ele já está retornando então do nosso servidor web o index.html. Agora, o principal motivo de retornarmos o HTML do nosso servidor web é justamente a possibilidade de mesclar Python com HTML. Sim, você pode programar dentro do HTML graças a um módulo que veio junto com o Flask na instalação, chamado Jinja. Vamos fazer um teste. Dentro da nossa função na rota principal, vamos criar duas variáveis. Título igual a gestão de usuários, uma string. Usuários igual a uma lista de dicionários com duas chaves, nome e membro underline ativo. É simplesmente um exemplo. Então coloca aí, nome Guilherme, membro ativo true. Outro usuário, nome João, membro ativo false. Outro usuário, nome Maria, membro ativo false. Então, somente o Guilherme é um membro ativo. Beleza, agora vamos adicionar essas variáveis no nosso render template, após a informação do index.html. Então coloque título igual a título, usuários igual a usuários. O motivo de eu ter colocado título igual a título e usuários igual a usuários é porque o primeiro parâmetro é a variável de contexto e o segundo é a variável que criamos dentro da função. A variável de contexto é a que vamos usar lá no HTML. Eu poderia fazer x igual a título ou y igual a usuários, porém seria horrível de entender. Mas só para você entender que, primeiro, é a variável que será usada lá no HTML e segundo, é o valor dela, que criamos internamente no back-end. Ok, salva o arquivo e agora vamos no nosso index.html. Vamos trocar esse Hello World pelo título que estamos recebendo lá do back-end. Para fazer isso, usamos duas chaves abrindo e fechando. Eu vou criar um parágrafo abaixo e fazer a mesma coisa para a variável usuários. Salva o arquivo e recarrega o site. Veja que ele está exibindo, ou seja, ele está retornando informações do back-end para o front-end. O título ficou legal, mas a lista de usuários está sendo exibida de qualquer jeito, então vamos fazer um loop dentro do HTML. Só para você entender, tanto o loop quanto o if usamos chaves e porcentagem, é um pouco diferente. Além disso, precisamos encerrar o loop ou o if. Então, usamos endIf para encerrar o if e endFor para encerrar o for. Como o Python tem a indentação, ele não precisa disso. Mas como estamos usando Python no HTML com o Jinja, precisamos fechar esses blocos. Então vamos escrever chaves porcentagem for usuário in usuários, porcentagem chaves para fechar, e o end for lá embaixo, que segue o mesmo padrão, mas sinaliza o fim do loop criado acima. Beleza, dessa forma tudo que tiver dentro, entre o for e o end for, será executado no loop. Então vamos exibir a variável usuário, que será executada em cada loop. Vamos apenas colocar uma div ao redor para ele exibir o resultado um abaixo do outro. Salva o arquivo e vamos recarregar o site. Agora veja que ele está exibindo o dicionário de cada usuário da lista de usuários. Vamos formatar essa exibição usando os atributos do dicionário. Então, usuário.nome, eu coloco um traço só para separar, e usuário.membro underline ativo. Salvando e atualizando a página, veja que agora sim ele retorna os valores, nome e membro ativo de cada usuário. Ok, vamos fazer um if, pois eu quero pintar de verde os usuários que têm o atributo membro ativo como true e de vermelho quem estiver o membro ativo como false. Então criamos o if e o else, seguindo esse mesmo padrão, e o endIf para encerrar o bloco do if. E tanto dentro do if quanto dentro do else, eu replico o HTML, apenas adicionando uma class textSuccess para os membros ativos e textDanger para o restante. Salvando o arquivo e carregando a página, conseguimos ver os resultados esperados. Beleza, só para finalizar, vamos adicionar um link pelo HTML direcionando para a página sobre. Vamos usar o URL for, igual fizemos no Python, porém no HTML, usando duas chaves para exibir. Colocamos dentro do URL for a rota página underline sobre, para ele automaticamente gerar a rota correta, e pronto. Dá um F5 no site e clica no link. Ele vai direcionar para a página sobre. Bom, acho que até aqui já tem bastante coisa para você explorar e praticar. Vamos ver o que fizemos até agora. Instalamos e iniciamos o nosso projeto Flask, criamos duas rotas de teste, aprendemos como montar URLs internas com o URL for, vimos alguns códigos de status que o servidor web retorna para nós, criamos e configuramos nossos templates em HTML usando o render template e criamos variáveis de contexto no back-end
para usar no front-end tanto para exibir quanto realizar operações como o if else e o for. Na próxima aula, vamos focar na organização e estrutura do nosso projeto, separando as rotas com blueprint, enviando dados através de formulários e muito mais. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like se curtiu o conteúdo. Além disso, deixe nos comentários o que você está achando da série e o que você quer aprender para eu tentar incluir nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, pode comentar também, que eu faço questão de ajudar. Até a próxima aula, valeu!